Olá, queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto bem recorrente nos exames vestibulares, nos concursos em geral, quando fala de língua portuguesa, que é a diferença de definição entre gênero e tipo textual, ok? Meio, meio ram aqui. Vamos falar então aqui. Gêneros textuais define-se como o formato do texto, a cara dele, o jeito como ele se apresenta para o leitor, ok? O tipo textual já vem de uma nomenclatura mais rígida, que apresenta apenas 5 possibilidades. O tipo textual depende da sua estrutura, depende da sua função prioritária, depende da sua natureza. Como esse texto vai ser mostrado para o leitor, aí é gênero textual. Então, vamos lá da base, tá bom? Todo texto apresenta um tipo e todo texto apresenta um gênero. Ou seja, todo texto tem um tipo textual pelo qual ele se materializa dentro de um gênero textual. Beleza. Quantos tipos textuais há? Somente 5, ok? 5 tipos de texto. Tipos. A palavra tipos tem 5 letras. Então, tipos de textos também são 5, ok? Então, tipo textual. Desde lá da infância que você aprende, os primeiros textos vêm carregados de fantasia, de ficção, são textos, os textos narrativos. Desde cedo contam historinhas para o bebê, para a criança, lá na escola, né, por meio de fábulas, etc. Narrativo é o texto que conta uma história. Tem que ter o quê? Personagem. Tem que ter o quê também? Narrador, contando uma sequência de fatos com uma sequenciazinha, né, cronológica, impulsiona verbos no antes, durante, depois. Narrativa, então, ok? Fatos. É uma história. Segundo tipo textual, descritivo. O descritivo perpassa por adjetivações, caracterizações, forma, tamanho, cor. Então, a característica básica do texto descritivo é estaticidade, focando um elemento, uma pessoa, um ser, um objeto, um animal, para dizer como ele é. Eu costumo dizer que o texto descritivo representa uma fotografia com palavras de algo que o autor está vendo, imaginando. Ele coloca no papel, fazendo essa fotografia, mas não com a imagem, e sim com as palavras, tentando passar o mais perto possível a imagem deste elemento a ser caracterizado no papel, ok? Não se contam histórias, apenas descreve-se o ser. Qual o terceiro tipo textual que nós vemos pra caramba, que é o informativo ou expositivo? Apenas informa, apenas expõe fatos, dados, elementos, características de situações que aconteceram. É o texto notícia, reportagem, né? É o texto jornalístico, que se põe a relatar verdadeiramente fatos, não criar, que cria narrativa. Então, aí a gente entra nos textos jornalísticos, não literários, cujo principal objetivo é levar conhecimento, informação e assim por diante. Esse é o informativo expositivo. Passou para dar opinião, já vai para o texto argumentativo. O argumentativo pode até expor, mas o objetivo primordial é analisar, dar opinião, observar o senso crítico de algumas situações. Então, o argumentativo se baseia por opinar. É o dissertativo argumentativo, o artigo de opinião, né? E outros textos também que envolvem argumentação. E, por último, o texto injuntivo, que é aquele que conversa com o leitor, que deseja orientar, deseja persuadir, deseja falar com ele. Por isso, apresenta verbos no imperativo, também vocativo. Ei, lindinho, preste atenção. Vocativo, aquela palavra usada para chamar a atenção do leitor, do interlocutor, entre vírgulas, ou se é no começo com vírgula, certo?
Também tem pronomes para falar com esse interlocutor. É você, é sua vez, é nossa responsabilidade. Então, são textos de campanhas, publicidades, de vendas de produtos. Esse é o injuntivo. Então vamos lá, 5 tipos textuais, ok? Narrativo, descritivo, informativo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Vamos fazer um rapidinho aqui. Alguns novos gramáticos, linguistas, também têm incluído o tipo textual dialogal. É aquele que não apresenta narrador, não apresenta uma introdução, né? Não apresenta os elementos da narrativa típicos de um texto narrativo. Você não sabe onde se dá, quem é, como é, em que tempo. Não tem um tempo, enredo, local, apresentação, complicação, clímax. Aquele que tem só conversa. Já começa logo com 2 pessoas, 3 pessoas conversando. Tem que ter para ser dialogal mesmo. Ou essa conversa com discurso direto, entre aspas, ou com travessão, beleza? Então, é um novo tipo textual que alguns têm absorvido aí. Se não tiver dialogal nas alternativas e aparecer conversa, ele vai entrar no narrativo, beleza? É uma possibilidade, uma novidade aí. Bom, todo tipo textual vai se materializar em um gênero textual. Então, vamos lá. Narrativo, conta história, pode vir por meio de uma charge, de uma tirinha, de uma fábula, de um conto, de uma crônica, de uma novela, de uma epopeia. São gêneros textuais do tipo narrativo, ok? O texto argumentativo também pode vir sob várias formas. Um editorial de um jornal, de uma revista, ok? Um artigo de opinião, uma crônica argumentativa também. Então, são formatos de textos argumentativos. O texto injuntivo pode vir por meio de uma campanha comunitária da ACC, né, do Hemosul, pode vir para vender um produto mesmo, compre batom, pode vir para vender uma ideia, economize água. Então, pode vir sob a forma de um manual de instruções, se você vai jogar um jogo que você não conhece, ali tem as regras e vem por meio de verbos do imperativo. Então, são formatos de texto. O formato de texto é gênero. O tipo de texto, com aquelas características básicas que todo texto narrativo, descritivo, informativo, injuntivo, argumentativo tem, aí vem sob a forma da nomenclatura tipo textual, ok? Procura fazer o seguinte exercício. Olhou um texto, já capta logo a qual tipo pertence e a qual gênero pertence. Os gêneros textuais são mais de 5.000, conforme alguns linguistas. Ocorre que, a todo momento, podem surgir novos gêneros textuais, ok? Se eu vou ter uma conversa com meu par romântico, vou ter uma DR, é uma conversa com meu par romântico, é uma discussão, uma conversa entre casais, entre par romântico, é uma DR de casais. Se eu vou ter uma conversa com meu filho, já muda o tom, já é outro gênero textual. É uma conversa, uma bronca de mãe para filho. E assim vai. Cada conversa, cada comunicação, escrita ou apenas oral, tem um intuito. Esse intuito, então, vem por meio do gênero textual, o formato, a cara, o jeito, como ele se materializa, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem um pouquinho sobre isso, né? Gêneros textuais, tipos textuais. Por exemplo, alguns exemplos de gêneros textuais do tipo narrativo. Gênero textual do tipo narrativo. Romance, novela, crônica, contos de fada, os contos fantásticos, fábulas e lendas, o texto descritivo, tá? E aí vem, logicamente, pessoal, que um texto não é puramente de um tipo. Lógico que quando eu crio uma história, um personagem, com enredo, etc e tal, eu vou, em alguns momentos, parar a narrativa e priorizar a descrição da personagem, a descrição do local, a descrição das pessoas, a descrição da cena e assim por diante. Então, em momentos eu tenho intergeneridade. Por quê? Porque a gente tem misturas de gêneros textuais, ok? E argumentativo, carregados de argumentação.
Por exemplo, carta de opinião, também já solicitada por vestibulares. Resenha, artigo, ensaio, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. São diferentes, né? Texto informativo, nós temos algumas características também. Seminário é para informar. Palestra para informar, levar conhecimento. Conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, podcast, enciclopédia, verbetes de dicionários, né? Logicamente que o podcast tem o cunho informativo e também tem o cunho argumentativo, quando por meio das perguntas a pessoa coloca, explana as suas opiniões sobre algumas temáticas também, tá? Vamos lá. Pessoal, a crônica narrativa. Crônica narrativa é um gênero textual do tipo narrativo. Então, é um gênero do tipo narrativo, ok? Ela é semelhante a um conto, só que é muito breve. Então, a gente vai fazer a leitura de uma crônica narrativa. A gente percebe o seguinte: logo de cara vem uma situação. Na verdade, não se nomeiam, especificam muito as personagens. Quem é, de onde veio, como vive, qual a situação inicial específica, né? Parte de uma situação inicial bastante breve, um pouco também fluida, meio superficial, tá? Difere do conto, não é só pelo tamanho, mas na linguagem. A linguagem da crônica sempre tem um cunho de poeticidade. É leve, pode ter a intenção de fazer rir, pode ter a intenção de fazer refletir sobre alguns valores da vida, pode ter a intenção de tocar, né? Tocar em algumas questões, em alguns assuntos delicados também, tá? Então, a gente vai fazer agora a leitura, a análise de uma crônica, tá bom? E também tem o foco narrativo. O foco narrativo depende do narrador, como ele é. O que é o foco narrativo em primeira pessoa? Quando o narrador também é o personagem. Então, nós temos o narrador do tipo personagem. Quando que o foco narrativo é em terceira pessoa? Quando ele narra em terceira pessoa, ele, ela, o homem, a mulher e assim por diante. Nesse foco narrativo em terceira pessoa, nós temos dois tipos de narrador. O narrador observador, aquele que apenas narra e totalmente visualiza de fora. E tem o narrador onisciente, ele narra em terceira pessoa, mas em alguns momentos ele tem uma percepção, ele dá uma pitada de crítica ou de opinião, não em primeira pessoa, né? Tá narrando o personagem, mas que doida que ela é. Mas que doida que ela é. Quem falou isso? Foi o narrador que está se intrometendo, tá? Mas ele não faz parte da história. Esse é o narrador onisciente. Tem a percepção dos sentimentos, do eu, né, dos personagens, tá? Vamos lá. Então, a linguagem é subjetiva. Apesar da crônica narrativa contar, ter uma linguagem culta, tem um certo grau de lirismo, de informalidade, próximo do leitor. Ok? Vamos lá, então. Essa crônica eu adoro, gente. Ela é muito leve e intimista, para que ninguém a quisesse. Vamos ler? Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Essa é a situação inicial. Ela era bonita. Os homens olhavam para ela. O que ele fez? Pare de se pintar. Isso chama atenção. Desça a bainha dos vestidos. Seu vestido está curto ainda. Apesar disso, sua beleza chamava atenção. Ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Dos armários, tirou as roupas de seda. Da gaveta, tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Meu Deus, este homem tirou toda a vida dessa mulher. Devagarinho, devagarinho, gradativamente, ele foi arrancando aquilo que a fazia como característica de mulher, a fazia feminina, a
a fazia bela, a fazia ter uma vida, né, que a caracterizava como uma mulher. O que ele fez? Tosqueou-lhe os longos cabelos, cortou os cabelos dela. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Então esquiva se fez, ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio, que é silêncio, tá, gente? Pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Tem um porém aí. Um porém muda o rumo da história, tá vendo? Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Aqui começa a complicação, tá vendo? Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela. Ela ficou tão esquiva, tão invisível, tão mimetizada com os móveis, com os objetos, que se tornou o objeto. O que aconteceu? Ele ficou com saudade. Não dela, não da mulher, não da pessoa, não do ser humano, mas do desejo inflamado sexual que tivera por ela. E nem mesmo ele queria essa mulher, de tão obscura, de tão desprezível, de tão objetificada que ela ficou. Então, lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. E ele tentou resgatar essa mulher com uma maquiagem, com o corte de seda de novo, que é um tecido representativo de delicadeza, de sensualidade, né? E uma rosa para enfeitar os poucos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Olha como a construção da narrativa crônica foi feita, de novo com a conjunção coordenativa adversativa, mas indicando uma ideia totalmente oposta. Ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Ou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa botava sobre. É de uma delicadeza, de um sentimentalismo, de uma violência tão grande essa crônica da Marina Colasanti, que trata algumas questões assim, né? Ela trata, é algo comum dessa nossa escritora. Vamos verificar agora, pessoal, as questões da UFMT que trabalharam em cima dessa crônica. Então, questão 1. Adaptar. Agora a gente vai colocar verdadeiro ou falso para as afirmativas que seguem. Primeiro, o texto sugere a ideia de que a posição da mulher no lar e na sociedade deve ser defendida em contraste com a posição do homem. Olha, se colocar o texto afirma, o texto defende, nós poderíamos julgar como uma alternativa errada. Mas, na verdade, pela sequência da narrativa e como os trâmites aconteceram, a mudança de comportamento da personagem, das duas, né, personagens, nós podemos entender que o texto tem essa sugestão. A posição da mulher deve ser tal, a posição do homem deve ser tal. O relacionamento entre eles deve ter uma diferença de comportamento e um respeito quanto ao comportamento de um e de outro. E essa posição da mulher deve ser definida em contraste com a posição do homem. Ele precisa ter um posicionamento e ela outro posicionamento. Quando ele passou a adentrar o mundo dela, modificando essa natureza, ele sofreu as consequências. Então, existe aí, né, um repensar das atitudes deste homem, que mudam também as atitudes da mulher. Correta a primeira. Segunda, o texto reflete sobre a condição humana, sobre a opressão que a mulher pode sofrer dentro do próprio lar. Sim,
é uma reflexão. Na verdade, é um simulacro, né? É uma imagem de uma realidade ocorrente nos dias, tantos dias dentro de um lar. Corretíssima segunda. Terceira, o fato de o homem e a mulher não terem sido nomeados também revela o tratamento universal dado ao tema. Sim, ela não tem nome, ele não tem nome. São várias mulheres sem nome, são vários homens sem nome que na verdade nem querem aparecer porque eles são violentos, eles são opressores. São várias mulheres que não aparecem também, que elas não denunciam, que elas não falam, porque elas se fecham, que elas morrem por dentro. Então, essa coisa de não nomear o homem e a mulher mostra que isso é uma imagem muito real e muito ocorrente no Brasil. Né? Perfeitinho, tá? E último, o texto satiriza as relações em que predominam o ciúme, a vaidade e a submissão. Satiriza para o lado do homem. Para ela não é uma sátira. Para ela é uma dor real. Predominando o ciúme, a vaidade e a submissão, o texto mostra que ele mesmo sofreu as consequências. A sátira é diferente do humor. O humor é fazer rir. A sátira é o fazer pensar na situação apresentada. A sátira vem por meio também de colocar a dor do outro, colocar no âmago refletindo sobre as atitudes desse homem que características humanas ele sofreu aí, né? Para repensar e para buscar uma retomada de valores. Porém, ele quis retomar, ele quis ter essa mulher de volta e conquistar essa feminilidade que ela apresentava antes, mas ela não queria mais. Então, ele sofreu. A sátira é colocando em risco a característica que ele demonstrou de tentar ser superior, demonstrar o ciúme, demonstrar a possessividade, e ele sofreu com isso. Satiriza, sim. Todas são corretas na questão 1. 2. Sem estar estruturado por meio de enredo e personagens, o texto é macrônico. Sim, o texto é macrônico. Mas olha como esse comecinho fala. Sem estar estruturado, quer dizer, porque não está estruturado, já que não está estruturado, esse sem estar aí, na verdade, demonstra uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida do infinitivo, sem estar, tá vendo? Já que não está. Então, se a gente colocar o elemento conector e o verbo num tempo conjugado, nós temos já que não está estruturado. Porque não está estruturado. Não é uma relação de causa. Ele não é uma crônica porque não está estruturado. Na verdade, ele é uma crônica e ele está estruturado. Tem enredo, tem personagens. É uma crônica narrativa. Errada a primeira. Segunda, este texto pertence ao gênero narrativo? Não, espera um pouquinho. Pertence ao gênero crônica e pertence ao tipo narrativo. Então, essa mistura de nomenclaturas aqui veio errada. Podemos dizer, então, este texto pertence ao gênero crônica do tipo narrativo, ou pertence ao tipo narrativo mostrado por meio, materializado por meio do gênero crônico. Não é gênero narrativo, é tipo narrativo, tá? Só tem 5 tipos textuais. A narração é tipo, não é gênero. Terceiro, os eventos narrados obedecem a uma ordem cronológica? Sim, primeiro isso, depois aquilo. Ok. Então, a 2 tem falso, falso, verdadeiro. Por último, através do discurso direto, o leitor conhece a personalidade das personagens deste texto. Espera um pouquinho. Não tem discurso direto. O discurso direto é quando ocorre a fala da personagem em sua própria voz. Vá trocar essa roupa. Tire este batom. Agora vou tosquiar-lhe os cabelos. Não aconteceu isso. Personagem nenhum falou aqui. O tempo todo o narrador contou aquilo que aconteceu
e nem falou aquilo que o personagem disse. Então, o discurso direto deve vir por meio de dois elementos pontuais, ou aspas, ou ao travessão. E o discurso direto também tem o verbo dissende, que é, então ele disse, falou, explanou, respondeu, questionou, argumentou, indagou. Sempre tem um verbo dissende, é aquele que termina para introduzir o discurso direto, ok? Não tem discurso direto, não tem travessão, não tem aspas, não tem verbo dissende e não tem a fala do personagem na sua própria voz, como ele explanou, ok? Beleza? Errado, então. O 2 é falso, falso, verdadeiro, falso. Tá? Por último, há exemplo de sinestesia na expressão fina saudade. Sinestesia é quando eu elaboro uma frase misturando sentidos, sensações. Quais são os nossos 5 sentidos? Olfato, paladar, tato, visão, audição, não é? Se eu misturar esses sentidos ou colocar um sentido que não existe naquele elemento, aí eu tenho uma sinestesia. O que é uma fina saudade? A saudade é abstrata, né? Eu sinto com o sentimento mesmo. E aí, como é que eu posso pegar a saudade? Fina saudade. O fino eu sinto com o toque, né? Com o tato. Fina saudade tem sinestesia, sim. Outro exemplo de sinestesia. Perfume doce. Nós não comemos, nós não tomamos o perfume para saber se ele é doce. O perfume eu sinto com o olfato. O doce eu sinto com o paladar. Misturei essas duas sensações que não estão em voga, nós temos uma sinestesia, ok? Sim. E tem metáfora em olhar viril? Um olhar viril, e tem olhar viril. A virilidade a gente percebe pelas atitudes físicas, né? O homem é viril, os músculos, o formato do seu corpo, a sua massa corpórea, as suas atitudes ao andar, ao falar, ao gesticular. O olhar não pode ser caracterizado como viril, porque o olhar não tem essa massa corpórea, músculos, tendões, etc. Né? Então, o olhar, eu posso observar algumas características, mas não a virilidade. Quando eu falei olhar viril, eu pratiquei uma metáfora, sim. Ok? Segundo, segundo, a expressão tosquiou-lhes os longos, tosquiou-lhe, porque é ela, tosquiou-lhe os longos cabelos dela, né? Deixa eu mais pra cá. Eu tô quase caindo. Pronto. A expressão tosquiou-lhe os longos cabelos evidencia o ponto culminante da submissão da mulher? Sim. Ela foi submissa porque ela se deixou envolver, deixou acontecer tudo isso. Como houve uma gradação, tira o batom, e levanta a bainha dos vestidos e várias outras sequências de atitudes, o ponto culminante dessa gradação foi os olhos longos cabelos. Tudo que ela tinha lhe foi tirado. Tudo que ela tinha de feminilidade foi deixado de lado. O que ela tinha apenas era os cabelos. O que ela tinha apenas era os cabelos, concordando com o sujeito. E aí, então, a gente tem o ponto culminante, né? O ponto máximo, o clímax. Perfeitinha a segunda. Terceira, na frase, esquiva como um gato, não mais atravessava praças. A metáfora? Ah, sim, professora. Não a metáfora. Esquiva como um gato. Ah, mas falou que ela era um gato. Não, falou que ela tinha uma característica como, tal qual. Se eu tenho a expressão como, igual, tal qual, tal que, tão que, mais que, menos que, parece, eu não tenho metáfora. Eu tenho comparação. Não é metáfora, é comparação, ok? Como seria se fosse metáfora? Vamos ver então, uma possibilidade? Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. Passando para metáfora. Ela era uma gata esquiva, vírgula, não mais atravessava praças. Aí eu teria uma metáfora, porque eu estaria afirmando que ela era uma gata esquiva e não que ela usava uma característica esquiva como um gato.
Aí nós temos, então, a comparação, ok? Subiu. No texto, o corte de seda está para a sensualidade e o prazer de viver. Ela era assim. Ela era sensual. Ela era delicada. Ela era feminina. E ela usava uma roupa de seda. Nós sabemos que a seda é um tecido de muitas épocas antigas, né? E representa um preço para poder adquirir. Pessoas ricas, chiques, tinham vestidos de seda em antigas épocas, né? A seda era motivo para viagens, né, no mar, para grandes navegações, para buscar temperos e a seda. Então, correlativamente, é um tecido que impulsiona o prazer de viver. Como o vestido de chita está para a negação da feminilidade e o desinteresse pela vida. Pelo final mostra, largou a rosa de seda e continuou andando pela casa de vestido de chita. Chita é um tecido bem grosso, feito de um algodão, né, bruto, natural. Aquele tecido que a gente usa para fazer bandeiras de festa junina, ornamentos de festa junina, ornamentos de lugares mais distantes, bem assim, típico de sítio, de fazenda, né? De chácara, aquela coisa do campo, do mato, bem florido, bem colorido e grosso o tecido, que é um tecido maravilhoso. Mas por ser barato comparativamente à seda, nós podemos então mostrar que a Marina Colasanti usou para ter uma representação. A seda, prazer de viver, sensualidade, delicadeza. E o vestido de chita, aquela coisa do bruto, não estou nem aí, eu não estou preocupada em vestir algo bonito, algo delicado, eu vou me anular para a vida, para a feminilidade, eu não tenho interesse mais em me mostrar, em ser feminina, em ser sensual, em ser bonita. Perfeita essa a alternativa, fazendo análise dessa crônica narrativa que é muito bonita, muito delicada, né? Tem um primor de análise, um primor de detalhes muito grande, né? É isso então, meus amores. Eu quero que vocês leiam a crônica no topo para a gente fazer as análises e já corrigir na próxima aula. Então, fica de tarefa a crônica no topo, tá bom? Do Mário Prata, que é muito legal, faz uma brincadeira legal com algumas questões. Tranquilo? Até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Beijão. Namastê para vocês. Tchau.